Boa noite, professora. Meu nome é Renan Interaminense Sintra e eu vou falar um pouco sobre o experimento que eu realizei para a matéria de Bacteriologia Clínica da Faculdade Unifavip. Eu vou falar um pouco sobre as formas de preparo, quanto tempo eu esperei para solidificar, quando foi que eu realizei o inóculo, quanto tempo houve para o crescimento de micro-organismos e quanto tempo levei para que fosse analisado o resultado. Primeiramente, eu fiz um preparo de meios de cultura com caldo quinol de frango, geleia sem sabor e 100 ml de água. Coloquei em copinhos de café e coloquei na geladeira para solidificar. No dia seguinte, eu peguei esse mesmo preparo e adicionei diversas amostras de determinados lugares. Entre eles, maçaneta de porta do banheiro, acelerador da moto, bochecha, dinheiro, teclado de computador, chave do carro. E coloquei esses meios em um local onde pudesse haver o crescimento de determinados micro-organismos. No terceiro dia também eu fiz a preparação para a realização do antibiograma. Eu preparei geleia sem sabor e 60 ml de água. Fiz a mistura, coloquei em copinhos de café e deixei em temperatura ambiente para que houvesse uma solidificação desse preparo, para que houvesse a colocação dos discos de antimicrobianos. E como a gente pode ver na foto, eu fiz o experimento com 6 preparos e também outros 6 preparos para um antibiograma. Para o antibiograma eu utilizei 12 discos. 6 discos eu coloquei de antimicrobianos e 6 discos eu coloquei com placebo, sem nada. Um disco foi feito com papel filtro de café, e eu utilizei cloro desinfetante e tive a ideia de utilizar um antibiótico denominado amoxicilina. Eu peguei a cápsula, desencapei e coloquei o pozinho nesse disco, para que houvesse uma análise do crescimento de determinadas micro-organismos nesses meios de cultura que eu fiz o preparo. No sexto dia, eu pude observar que na amostra coletada da chave do carro houve crescimento de bactérias, porém ao redor do disco do cloro houve um pequeno halo, na qual houve uma pequena inibição quanto ao crescimento de determinadas bactérias ao redor desse disco do cloro. Também no sexto dia, eu pude verificar na amostra coletada do teclado de computador crescimento de determinadas bactérias e uma formação também de um halo ao redor do disco do cloro. No sexto dia também eu pude observar na amostra de dinheiro, eu utilizei amoxicilina, esse antibiótico. Houve crescimento de bactérias, porém ao redor do disco eu verifiquei que houve também um crescimento de um halo, onde houve a inibição de determinados crescimentos dessas bactérias nesse copinho, onde houve um meio de cultura. Eu também verifiquei também no sexto dia a amostra coletada da bochecha que não houve crescimento de bactérias. Eu utilizei também um antibiótico amoxicilina, porém não houve formação de halo nem tampouco crescimento de bactérias. Na amostra coletada do acelerador da moto, dá para perceber que foi onde houve maior crescimento de bactérias, e eu pude perceber que houve uma formação de um halo ao redor do disco do desinfetante, onde ele foi um grande inibidor desse crescimento desse micro-organismo ao redor desse disco. E por fim, eu pude perceber na amostra coletada da maçaneta da porta do banheiro que houve crescimento também de determinadas bactérias, porém houve uma formação de um pequeno halo ao redor do disco do desinfetante, na qual houve essa inibição do crescimento de bactérias ao redor desse disco. Então, diante de todo o aprendizado que a gente veio nas aulas teóricas explanadas pela senhora, a gente pode perceber que na prática a gente deve ter todo o cuidado necessário para que não haja contaminação no meio, para que não haja reação cruzada de determinadas amostras. Se faz necessário toda uma higienização para que a gente possa chegar o mais próximo possível da realidade de uma análise de um meio de cultura, como se estivesse dentro de um laboratório de análises clínicas.